O texto que eu pensei, e li e estudei para falar é sobre o povo. Exatamente esse é o tema da mensagem, o povo. E eu coloquei 3 palavras: o povo que devemos ser, o povo que precisamos ser, o povo que podemos ser. O povo que precisamos ser, o povo que devemos ser, o povo que podemos ser. Tudo isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 17. Mas para simplificar o tema com essas 3 expressões, guarde apenas isto: o povo. E tudo aquilo que está nesse texto, eu espero que te envolva, para que você entenda que você que crê em Jesus é povo de Deus. E de alguma forma você tem virtudes, características, tarefas para desempenhar na terra como povo de Deus. E como povo de Deus, nós devemos ser de um jeito. Nós precisamos agir de um jeito. E nós podemos ser de um jeito que só Deus sabe, planejou, idealizou e escreveu para que a gente não fique disperso. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, torne esse texto de 1 Pedro 2, de 1 a 17, bem claro na sua cabeça e desafiador para o seu coração, para a sua vontade, para a sua vida. Diz lá: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade para pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. O povo, esse é o tema da mensagem desta noite. Irmãos, olha só, quando Pedro escreve essa carta, mais ou menos entre o ano 64 e 67 da era cristã, quem mandava no mundo era Nero. E os cristãos pagavam um alto preço por serem cristãos
naquele período negro da história, período em que muitos cristãos eram colocados lá no Coliseu como peça de diversão. Era algo cruel, implacável, e Nero não tinha nenhuma virtude de generosidade, nem de complacência, nem de misericórdia, nem de bondade. Nero e todos os que o antecederam e os que o sucederam, até o ano 300, tinham como prazer e diversão colocar gladiadores enfrentando feras e cristãos enfrentando leões para serem mortos, pelo simples fato deles, cristãos, não se curvarem ao todo-poderoso Nero e só se curvarem ao todo-poderoso Jesus Cristo. Então, quando Pedro já está cativo, perto também da morte, ele escreve a primeira e a segunda carta. E ele escreve essa carta no auge do poder, no auge da fúria, no auge do despotismo daquele homem implacável. Se a gente pudesse comparar as duas realidades, a nossa é bem melhor, é bem mais privilegiada do que a época que os cristãos viviam no ano 65 até o ano 70. É muito melhor. Por mais que tenhamos crises, por mais que tenhamos dramas, por mais que tenhamos problemas financeiros, por mais que nós estejamos zicados, né? Muito pavor, tem gente na internet, no Facebook, até já prevendo que a zika vai apresentar um maior sinal da segunda vinda de Cristo, e eu falo, isso é suave demais. Essa coisa de pensar numa doença que mata alguns é muito precoce, é muito suave para alguém pensar que já é sinal da vinda de Cristo. Não, quando ela começar, e os piores dias ainda nem começaram, nós vamos sentir o drama dos primeiros cristãos que pagaram um alto preço, simplesmente por declararem sem medo nenhum que criam em Jesus. Pedro então escreve nesse ambiente. Então aí a gente começa a pensar, quando ele fala de sermos tementes aos homens, honrarmos aos reis e amarmos a Deus, aí a gente começa a perceber em que contexto Pedro queria que o povo daquela época fosse povo de Deus. Da mesma forma, quando ele escreve no contexto bíblico, ele fala que para ser povo de Deus é preciso nascer de uma semente que não se corrompe. É o que ele fala nos versos anteriores. Todo cristão não nasce por mera religiosidade, não nasce porque concordou que o evangelho é legal, não nasce porque a igreja supre algumas necessidades dele, porque tem lá um cara legal que eu quero namorar, porque tem lá uma banda legal, porque tem lá uma programação bacana. Isso aí é conversa fiada. Quem se aproxima da igreja por essas coisas, não se aproxima de Jesus. Vai para um shopping que é melhor, vai para um cinema que é melhor, vai para a Disney que é melhor. Lá tem mais diversão do que você vai ter aqui na igreja. Mas quando Pedro fala de um povo, ele fala de um povo que foi gerado de uma semente que não se corrompe. E nesse ambiente despótico de Nero, cruel, e nesse ambiente cristão de gerar pessoas pela palavra que não se corrompe, Pedro fala a respeito de sermos povo. E eu gostaria que você pensasse, mesmo que o texto te pareça longo e pesado, que você pensasse, como é que é esse povo? De que maneira ele se diferencia do outro, do povo que está por fora, do povo que não entende, do povo que não é povo do Senhor. Então, pensa comigo, nós precisamos ser um povo diferente. Nós podemos ser um povo diferente. Nós devemos ser um povo diferente. Nascemos de Deus, temos o Espírito Santo morando em nosso coração, temos uma Bíblia que é lâmpada para os nossos pés. Não há equívoco na vida de uma pessoa que pauta seu caminho pela Bíblia, não há equívoco, não há mistério para todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Não há aquela coisa de, o que será que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Eu fico intrigado com pessoas que pegam lá o texto de 1 Coríntios e falam assim, ainda não subiu ao coração do homem
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí tem muita gente que o pastor não segue o texto, que fala, o que será? O que será? E aí a Bíblia responde, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito que em nós habita, o que é para eu ser, o que é para você ser, o que Deus tem preparado para nós aqui e lá, Ele já revelou. Por isso somos um povo diferente, diferenciado, e que pode e deve e precisa fazer diferença. Então, de maneira o mais didático possível, eu quero falar que povo é esse. A primeira coisa é que é um povo despido. Aí o pastor já começou esquisito. Como é que é? Um povo despido que tem que andar nu pela rua? Não, despido mesmo. Despido de um catálogo de vícios que Pedro fala no verso 1. O povo de Deus, o povo que devemos ser, é um povo despido. Olha o que ele fala. A palavra despojando-vos é exatamente isso. Nós temos que ser um povo despido. De quê? Desse catálogo aí. Vê se é bom para você isso aí, ó. De toda maldade, tira essa roupa. De todo dolo, aquela capacidade de ferir intencionalmente, magoar e azarar a vida dos outros. Tira isso do seu catálogo. Tira do seu catálogo também a roupa da hipocrisia, aquela constante necessidade de ter que andar com máscara para mostrar quem você não é, porque você tem medo de mostrar quem você é de verdade. Tira também a inveja, que não é só aquele desejo mórbido de ter o que o outro tem, mas de ter desde que ele não tenha, para você ficar muito mais seguro e bambambam no meio dos outros. Tira isso do seu catálogo e toda a sorte de maledicências. Ou seja, a maledicência é, vou criar um verbo, é a capacidade de facebookar. Sabe o que é facebookar? Eu não sei, não existe esse verbo. Criei agora, é um neologismo pastoral. Deus quer que o povo dele seja despido deste catálogo maldito de vícios, que destrói famílias, que destrói amizades, que destrói igrejas, que destrói parceiros, e Deus quer que o povo dele se dispa disso. Outra coisa, o povo de Deus, o povo que devemos e precisamos ser, é um povo galáctico. Não pense que é o time do Real Madrid, não. É porque galáctico lembra de leite. Gala em grego é leite. Então quando a gente fala de galáctico, o povo de Deus é um povo galáctico. Tem sede do leite. O leite que mata a sede, que mata a fome. O leite que supre nossa alma. Olha o verso 2. Ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Todo o povo de Deus é galáctico, é aquele povo que gosta do leite, não gosta do ninho, do glória, do tipo A, do tipo B, é aquele que vem do seio da mãe, é aquele que vem do seio de Deus, da vontade de Deus, da palavra, é genuíno, não tem adulteração, não tem ácido fólico, não tem nada no meio, é puro para matar, para te dar força, antibiótico e proteger sua vida do começo até o último suspiro, porque quando uma pessoa crê de verdade no Evangelho, ela está protegida de heresia, de desvio, de qualquer desânimo contínuo. Ela tem seus altos e baixos, mas ela pode dizer em alto e bom som, eu sei em quem tenho crido, eu sou uma porcaria, mas o meu Deus é muito grande, e eu o desejo, como a corça quer água, eu sou um bebê, que quero matar a sede e a fome da minha alma, com o genuíno leite que me sacia. O povo que devemos ser, primeiramente, é um povo despido, mas também é um povo galáctico, é um povo que tem sede do que é genuíno e que vem da fonte. Outra coisa, é o povo experimentado. O verso de número 3 fala na condicional. Olha, um crente que não tem nenhuma experiência de que o Senhor é bondoso, eu posso afirmar seguramente, não é crente, não dá para acreditar. O texto diz, se é, condicionando assim a sua experiência. Se você tem experiência que o Senhor é bondoso, então você já se despiu do catálogo de vícios e você mama o tempo todo
em Deus para suprir a sede que você tem de sustância, de vitamina espiritual para a sua alma e para a sua vida. Mas ao mesmo tempo você tem experiência. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, só de Jesus, do Espírito Santo e da Bíblia e de um quartinho, de um cantinho no seu escritório, no canto da sua casa, para você ir lá e falar assim: agora sou eu e tu, eu e Deus, mais ninguém. Eu admiro demais uma pequena parte da história de um garoto. Vou falar dele como um garoto para tornar a história mais... já contei ela aqui, mas de vez em quando a gente conta a mesma de um outro jeito, pega todo mundo. Mas aconteceu isso, de fato, um grupo de seminaristas, mais ou menos lá pelos anos 30, por aí, fim dos anos 30, foi levado para um cruzeiro, um tour, desculpe, em Londres. Eles saíram dos Estados Unidos, pegaram um avião, foram para Londres. E eram 20 e poucos. E lá eles foram visitar lugares, e lugares bonitos e importantes, inclusive a casa de John Wesley, o lugar onde ele vivia, o lugar onde ele estudava, e por aí vai. E todos foram avisados que o ônibus sairia a tal hora para ir para o aeroporto e voltar para a América. E um jovem não entrou no ônibus, e o camarada apressado: cadê o Billy? Cadê o Billy? Cadê o Billy? De repente... foram procurar o Billy estava lá dentro da casa do John Wesley, num cantinho meio surrado, que deixaram intacto, onde John Wesley orava de joelhos o tempo todo, pedindo unção, pedindo força, sabedoria, e lá estava o Billy orando, e o camarada que foi buscá-lo ouviu dizer: Senhor, faz comigo e faz por mim, através de mim, o mesmo que o Senhor fez com John lá no século XVIII, faz por mim. E Deus ouviu a oração do Billy, e o mundo conheceu um homem depois, que está vivo até hoje, chamado Billy Graham, que até hoje prega e fala, e era ele, o jovem seminarista, pedindo a Deus, lá naquele cantinho. Isso é experiência, ele teve a dele, você tem que ter a sua, eu tenho que ter a minha. Não dá para emprestar, dá para testemunhar, mas não dá para traduzir. Toda pessoa que é povo tem que ter experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que você tem essa experiência de alguma coisa, em alguma área, você é povo. E como povo, você tem que se despir, você tem que ser sedento, você tem que experimentar. Outra coisa do povo de Deus é que é um povo chegado. Olha o verso de número 4. Que beleza! Chegando-vos para ele, pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O povo de Deus é chegado. É interessante que algumas tribos, não é, de pessoas, tribos de... tribo de corintiano, tribo de palmeirense, tribo de carioca, de vez em quando tem uns cumprimentos, todo particular. E aí, mano? Mas tem uma turma que fala: e aí, chegado? E Deus quer que a gente seja dessa tribo. Deus, quando olha para um filho dele, é chegado. Não é alguém que está lá, como dizia a grande melodia do Guilherme Kerr: Deus não está longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar. Esse é um Deus chegado. Então quem é povo é chegado. O texto então é conclusivo. Se você tem a experiência de que Deus é bondoso, você é um chegado. Muitas pessoas rejeitaram a Ele. Você que não o rejeitou é um chegado. E sabe o que é que um chegado tem de privilégio? Livre acesso. Você, lá na sua casa, com certeza, num dia de calor, aquela sede, eu duvido que você entre na sua casa com um alvará, uma petição para a sua digníssima esposa: por favor, caríssima Dona Bete, eu posso desfrutar provisoriamente de um H2O, mais ou menos 250 ml? Tenha santa paciência. Você vai lá, pega a água, bebe e mata a sua sede. Deus quer que você entre no trono da graça, pelo livre acesso que Jesus, rasgando o véu, proporcionou para nós. Povo de Deus é povo chegado, não é povo que vive à distância, não é povo que vive cheio de frescuras, cheio de dedos. Deus quer que você tenha livre acesso, com muita liberdade, com muita intimidade, mas com todo respeito, porque você é povo, povo de Deus.
E o povo que nós devemos ser, que nós precisamos ser, além de despido, de galáctico, de experiente, de chegado, é um povo estruturado também. Olha o verso 5. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Aí está a estruturação do povo. Cada um é uma pedra viva. Qual é a base? Cristo. Qual é a razão da casa estar cheia? Cristo. Qual é a glória de qualquer coisa que se faça na casa? Cristo. E agora eu pergunto, naquela parede, qual tijolo se destaca? Está lá, com o símbolo da família que fundou a igreja. 1900 e bolinha, tem lá o nome. Nesse banco tem um nome. Vê se está aí, presbítero Gilson. Não tem. Então não tem, seu Gilson, não tem seu nome aqui. Vê se tem pastor Davi, lá no púlpito, lá, está lá escrito, só põe o pé e a mão e prega aqui. Não tem. A casa de Deus são pedras sobrepostas pela graça, e quem é povo é pedra, jamais de tropeço, mas pedra viva, uma sobreposta à outra, harmonicamente, de maneira organizada, uma junto da outra, para que a glória do edifício seja do Rei Jesus. Povo de Deus é um povo assim, e é bacana que seja assim, porque o texto é tão bonito que ele diz, essa casa pedra viva que você é, que eu sou, que nós somos, a nossa edificação é para sermos um sacerdócio santo, onde a glória seja de Jesus. Povo que devemos ser, que precisamos ser, e que podemos ser também, é um povo alicerçado. Não é só a estrutura que vale, o que vale é o que está embaixo dela, o alicerce. Dá uma olhada no verso 6 até o 8. Está escrito na Bíblia, em Sião tem uma pedra, angular, eleita, preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vocês, os que acreditam, Jesus é a preciosidade. Mas para aqueles que não acreditam, Jesus é uma pedra que vai rolar sobre a cabeça. É a pedra que foi rejeitada, foi eleita, a base, a fundamental, mas vai se tornar para a maioria que não crê, pedra de tropeço, rocha de ofensa. A engenharia daqueles tempos era baseada numa pedra. Para construir o templo de Jerusalém, uma grande pirâmide, tinha uma pedra basilar. Ninguém até hoje, os grandes mestres da engenharia, não conseguem entender ainda com perfeição como é que era isso. Aquela pedra era como se fosse aquela maneira que os engenheiros fazem quando vai começar a construir uma casa, faz o buraco, bota aquelas estacas com aquelas, eu não sei nem o nome daquilo, como é que chama? Quem é? Viga baldrame, tudo ali, está esquematizado ali. E lá no fundo tem aquelas estacas. Quanto maior for a altura do prédio, mais profunda tem que ser o alicerce. É por isso que lá em Santos tem muito prédio, tombando, porque foi feito na areia. E toda a casa construída na areia e não na rocha, vocês sabem, é pura loucura. Uma hora, por mais bonita que seja a vista, ela vai cair. Por isso que povo de Deus é povo alicerçado, é Jesus que está lá embaixo, dando firmeza a tudo que se construir sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Muita gente rejeitou e vai rejeitar Jesus. Pena, coitado de quem rejeitar Jesus, porque a mesma pedra que ele é e que serve de base para construir o edifício da sua vida, quem não crer, a mesma pedra, conforme Isaías 6, vai rolar e tornar pó aqueles que não acreditam. Isso é trágico, isso é terrível, mas é verdadeiro. O povo de Deus faz a existência da vida sobre o alicerce fundamental, que é Jesus. Outra coisa impressionante é que esse povo de Deus, que é o povo que Pedro fala que nós podemos e nós devemos ser, é o povo exclusivo. Verso 9 e 10. É bacana as pessoas hoje correrem atrás de exclusividade, né? Roupa exclusiva, relógio exclusivo, vestido exclusivo, marido exclusivo, esposa exclusiva. Quer dizer, aí eu já apelei, né? Mas na verdade as pessoas querem a exclusividade e de repente algumas pessoas conseguem pagar $20 mil
por uma caneta de pena, sei lá do que Napoleão usou. Eu vi isso num artigo hoje. Já imaginaram? 20 mil dólares. O púlpito de John Wesley foi vendido por 150 mil. Só coisa de inglês, daquela casa que tem lá de leilões. Os irmãos já imaginaram? Teve gente que comprou da Jacqueline Onassis 2 brincos falsos, bijuterias, só porque eram dela, pagaram 80 mil dólares cada brinco, para ter o direito da exclusividade de comprar uma pecinha de biju da 25, mas pertenceu a Jackie Kennedy Onassis. Os irmãos já imaginaram? Agora, melhor do que tudo isso é ser povo exclusivo, alguém que Deus do céu olha e fala: aquele barbicha é meu, ele é do meu povo, que, sabe, não é para orgulhar a gente, mas é para deixar a gente tão maravilhado, falar assim: o senhor está falando de mim? E olha o que o texto diz no verso 10, se tem gente que foi colocada para desobediência, vós, porém, verso 9, sois raça eleita, exclusividade, vós sois sacerdócio real, exclusividade, tem nada a ver com a linhagem de Melquisedeque, nem com Arão, nem com Levita, nem nada. Vocês são uma nação santa, não está se referindo aqui a Brasil, a Estados Unidos, a qualquer país, e sim a esse emaranhado de pessoas que a Bíblia no Apocalipse diz que é mais numerosa do que a areia da praia que está no mar, para ninguém pensar que Deus vai perder para o diabo no fim das contas. Ou seja, de repente, lá no seminário, fizemos essa pergunta a um professor: vai ter mais gente no céu ou no inferno? O professor parou e falou assim: você consegue contar os grãos de areia que existem em todas as praias do mundo? Não. E o que é que foi que a Bíblia falou? Que os remidos do Senhor são como a areia da praia que está no mar. Por mais que tenha uns gatos pingados aqui, outros leões lá, algumas águias para lá, a Bíblia diz que o povo de Deus, que tem várias características e virtudes para mostrar a cara, é um povo também considerado por Deus como exclusivo. E o texto que fala dessa exclusividade é o versículo 9. Ele diz claramente: povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um povo exclusivo na dignidade, porque foi escolhido para ser santo. O povo exclusivo na propriedade, porque pertence a um dono que nenhum tabelião, nenhuma reviravolta vai tirar o carimbo de propriedade de Deus e colocar outro. Um povo exclusivo na finalidade, porque tem que proclamar as virtudes de Deus, que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não faça propaganda de ninguém. Não faça propaganda da igreja, não faça propaganda do YouTube da igreja. É bom, assista o canal, vai ouvir uma mensagem, vai ouvir um hino. Não faça propaganda do pastor, seja lá de quem for, e sim de Deus. Proclame Deus. E alguém vai falar: onde é que você aprendeu isso? Aí você fala: eu fui numa padaria, lá tem pão quentinho todo dia. Aí a pessoa vai e compra o pão e come e se delicia. E a igreja tem que ser uma boa padaria para oferecer de graça o pão da vida, que é Jesus. Por isso, o povo é povo exclusivo. E o texto diz que é exclusivo também na originalidade. Olha o verso 10. Você não era povo, mas agora sois. Você não tinha alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram. É maravilhoso, irmãos, a gente entender que Deus que fez isso. Quando a Bíblia fala que Ele escolheu, Ele fez isso. Quem que Ele ia escolher? Prestava alguém? A raça? Olhando a raça, alguém presta? Alguém tem dignidade para agradar 100% a Deus? Não. Aí ele chega e fala assim: ô Abraão, eu sei que você está numa boa aí, que você está bem de vida, eu sei que você é próspero, fazendeiro, mas eu quero que você saia da sua casa e vá para uma terra que eu te mostrarei. E não venha me pedir GPS, e não venha me pedir mapa, Google, sei lá o que, nem o Waze, nem nada. Vai e eu vou te mostrar. E não é que o homem vai e sai, e dele foi feita uma grande nação, e você faz parte dessa grande nação, que nós estamos chamando agora de povo.
Povo exclusivo, povo de Deus. Outra coisa importante, está no verso 11, esse povo é povo peregrino. Olha só o que o verso 11, no comecinho, ele fala: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Que coisa bonita isso. Eu me lembro de uma canção, eu não sei nem quem cantava, se era o grupo Arautos do Rei, sei lá, mas eles cantavam alguma coisa assim: aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portão um anjo a chamar. No meu lar celestial, espero logo entrar. Ou seja, você pode ter passaporte para viajar o mundo, mas se o teu passaporte, que eu chamo agora de coração, não tiver o sangue de Jesus, você não vai para o céu. E aqui o texto diz que quem vai para o céu realmente é um povo que sabe que na terra é peregrino, é forasteiro, é estranho. Por mais que você goste do mundo, por mais que você não queira morrer, aqui é um tempo pequeno, provisório. Não se apegue, porque um dia você vai deixar tudo para trás e você vai entrar na sua pátria verdadeira, aquela que Jesus conquistou para você. Por isso que quando ele estava à beira da morte, ele percebeu um ar de tristeza, de despedida, um ar de defunto, de fúnebre. E aí ele olhou para os discípulos e disse: não vos atemorizeis, não fiquem tristes em vossos corações, eu vou. Mas sabe o que eu vou fazer? Todo mundo que já leu João 14 sabe. O que eu vou fazer? Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Esse é o povo que aqui é peregrino, não é dono de nada, é mordomo, circunstancialmente mordomo, provisório de algumas coisas, porque a hora que você morrer, você vai que nem Alexandre o Grande, com as mãos abanando, para dizer que ninguém leva nada, vai com os médicos carregando o caixão, dizendo: desculpa, não deu para te ajudar, e vai com todas as riquezas sendo espalhadas pelo caminho para falar: olha, viemos sem nada para cá e vamos ir sem nada para lá. Só que crente vai com um tesouro, sabe aonde? Aqui, ó, é barro, a embalagem é de barro, mas o conteúdo é de ouro. Peregrino, somos povo peregrino. Outra coisa, chegando já no fim da mensagem, povo que devemos ser, que precisamos ser, que podemos ser, é um povo exemplar. Final do verso 11 e todo o verso 12. Deus quer que você, como povo dele, se abstenha das paixões que fazem guerra contra a alma, e que você mantenha o seu comportamento exemplar no meio das pessoas. Se alguém falar mal de você, por seu comportamento legal, elas vão olhar e um dia vão aplaudir. Na volta de Jesus, ainda vão dizer: aquele lá, Senhor, aquele cara foi exemplar, eu pisei no calo dele, eu fiz o diabo, eu o provoquei, eu o irritei, eu o traí, eu o magoei, eu o ofendi, e ele me amava, ele me perdoava, ele dava exemplo, ele estava ali digno do nome de Jesus. Jesus quer que você seja o padrão de excelência de uma humanidade caída e falida. Não adianta alguém falar assim: Senhor, eu não dou conta. Eu sei que você não dá conta, eu também não, mas Cristo em mim, Cristo em você, nos habilita a sermos o exemplo de humanidade que Adão deixou de ser e que Jesus reconquistou, sendo Ele o exemplo mais digno, mais perfeito. Ele é o capacitador para que eu e você, como povo dele, possamos ser exemplo. E meus irmãos, o mundo está precisando de exemplos. A Shirley me mostrou um vídeo, não sei quem mandou, mas é dessas coisas que saem pelo Facebook, sei lá, da onde vem. Nem sei por que propósito foi postado aquele vídeo. Crianças de 7, 5 anos, dançando um funk bem, como eu diria, bem inadequado, bem impuro, bem, bem podre, bem devasso. Não vou nem dizer as palavras, porque estamos num culto de adoração a Deus.
E eu não sei por que se posta aquilo. Crianças de 3, 4, 6, 7 anos, meninos com meninas, fazendo gestos obscenos terríveis. O que vai ser dessa turma com 18? O que vai ser desse mundo recheado de uma mentalidade tão carnal? É uma Sodoma globalizada. O que Deus vai fazer com essa raça, se não salvar e transformar, se não usar os seus próprios filhos como luz e sal dessa terra? Se nós nos escondermos, nos esquivarmos e deixarmos o mundo deitar e rolar na nossa cara, nós não teremos a dignidade de dizer: eu sou povo de Deus. Um povo escondido? Não. Um povo que realmente, sendo peregrino, é exemplar. Mesmo em deboche, mesmo que alguém zombe, mesmo que você perca amigos e privilégios, você tem que ser exemplo. Mesmo que alguém te chame de babaca, preconceituoso, retrógrado, fundamentalista, o diabo a quatro, você tem que dizer: eu sou de Jesus, eu sou diferente. É como aquele menino, com 17, com 18 anos, foi levado lá para a Babilônia. Os irmãos já imaginaram carta branca para comer o que quiser, para beber o que quiser, para fazer o que quiser e servir Nabuco? O Donosor? O camarada era esperto, pegou a nata do povo. De repente o rapazinho falou: eu não vou me contaminar com nada disso aí. Eu vou ficar vegetariano por 1 ano e vou estar mais saudável e bonitão que a tua turma aí. É preciso ter muito peito, muita coragem, muita fé, muita consciência. Eu sou de Deus. Ou Ele me defende e eu saio livre dessa, ou Ele me tira da fornalha, ou Ele fecha a boca do leão, ou eu vou ser petisco para essa turma aí. Das duas, uma. Mas é bacana a gente ver que o povo de Deus, em qualquer geração, sempre foi, por Deus, nomeado como exemplo, mesmo que isso tenha um custo desagradável. O povo que devemos ser, que podemos ser e que precisamos ser, é também um povo cidadão, patriota de verdade. Olha o verso 13 e 14. Isso para brasileiro hoje está sendo o maior desafio de todos os tempos. Sujeitáveis a toda instituição humana. Por causa de que partido? Não. Por causa do Senhor. Quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Há coisas que o Estado pode nos impor e eles têm todo o direito de fazê-lo, e nós temos todo o dever de obedecer. Mas se o Estado vier com qualquer norma, com qualquer lei, com qualquer imposição que manche nossa consciência, nossa dignidade cristã, nosso fundamento bíblico, nós temos que ter a coragem de dizer não ao Estado, não a qualquer pessoa. Se o Estado chegar aqui e falar que temos que criar um monte de mecanismos para acessibilidade, para acabar com o incêndio, agora todo mundo aqui sentado em banco de madeira, pegar um foguinho aqui, até o diácono André sair de lá e pegar aquele extintor ali, vocês sabem, né? Dessa parte para lá está todo mundo morto, porque eu vou sair correndo pelo fundo ali. Não dá. Se o Estado vier e falar, tem que pôr extintor em cada, nós temos que pôr. É uma lei, nós temos que obedecer. Mas se o Estado chegar aqui e falar, tem que pôr um extintor cor-de-rosa, tem que pôr um extintor com o símbolo do Santos, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Eu falo, não, aqui não, é de todos os santos, pode pôr, mas de um santo só não. Então, o Estado tem limites e nós temos limites também. Mas diante de Deus, nossa obediência é plena, máxima. Por isso que o texto fala, no verso 13 e no 14, que quem é povo de Deus é cidadão. Então, irmãos, que bacana ser cidadão em qualquer situação. Agora, já imaginou um crente andando pela Rebouças, em qualquer história nessa rua aqui, destruindo esses cestos que ficam grudados nos postes para receber lixo? Pegando um chiclete, latinha de refrigerante na estrada, ou mesmo na marginal, acabou de beber a coquinha, joga na rua? Não dá. Não dá. Você é cidadão do outro reino. Não tem nenhuma câmera do Haddad te filmando, não. É o olho do Espírito Santo dizendo, cuidado, boquinha, o que fala.
cuidado pezinho onde vai, cuidado mãozinha o que pega, cuidado olhinho que filme assiste, cuidado homem, que site você visita, cuidado que o Salvador do céu está olhando para você, cuidado. Isso significa cidadania, nós somos o povo, e esse povo tem que ser cidadão, tem que ser patriota, e tem que zelar pela honra do nome do Senhor. Finalmente, esse povo que devemos ser é um povo livre e gentil. Verso 16 e 17. O povo que devemos ser, que precisamos ser, e que podemos ser, é um povo livre e gentil. Olha só a liberdade. Você é livre, não use a liberdade para pretexto da malícia. Viva como servo de Deus. Você é livre, livre para fazer a vontade de Deus, livre para praticar o bem, livre para calar a boca dos insensatos, livre para não pecar e livre para servir. Juntando esses dois textos, tem o verso 17, que diz que você é livre também para ser gentil. Irmãos, onde foi parar a gentileza das pessoas? O texto termina dizendo, tratai a todos com honra. Todos quem? Tem algum pronome aqui? Ele, eu, ela. Tratai a todos com honra. Andando na calçada. Você já andou na calçada dessa cidade, em qualquer uma delas? Você já viu os brucutus com aquelas asas abertas assim, em 2, 3? Eles não dão lugar nem para a nona deles. Não cede, atropela, xinga, não está nem aí. Um cristão tem que ser pura gentileza. Tratai a todos com honra. Amai os irmãos, honrai ao rei. Onde está a educação? Você sabe dizer um bom dia? Há muitos irmãos que esqueceram o hábito de dizer, olá meu irmão, com aquele medo de falar assim, bom dia, e o outro irmãozinho que bebeu limão no lugar do leite dizer, por quê? Por quê? Fala, seja gentil, o texto está dizendo, tratai a todos com honra, seja gentil, tratai o rei com amor, com temor, amai a Deus. O povo de Deus é um povo livre para ser gentil, para amar a Deus de uma forma esplêndida, porque quando alguém vir você agindo desse modo, uma curiosidade eles vão ter, como é que um camarada, um jovem, uma senhora, uma pessoa, vivendo num mundo tão implacável, tão cheio de crueldade, de violência, como é que ainda tem espaço para ser que nem Poliana? Você nunca não sabe o que é Poliana, vai ler os livrinhos, vai assistir o filme, que tem lá a menina mais otimista do mundo, que tinha sempre alguma coisa boa para enxergar, quando ninguém via coisa nenhuma. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte, o mundo precisa ver o nosso povo, o povo de Deus. Não adianta só no IBGE, está escrito lá, quantos somos no Brasil? 50 milhões? 55 milhões de evangélicos. Os irmãos já imaginaram o que 55 milhões de velas fazem no meio de uma escuridão? Um clarão impressionante. E por que há tanta escuridão no Brasil? É porque tem muitos que são crentes só na estatística, só no nome, só no IBGE, mas não são na verdade, na alma, na conduta, na segunda-feira, no trânsito, no cotidiano, no elevador do prédio, no mercado. Cai um produto. Tem gente que não vai, não coloca no lugar, chuta para debaixo. Faz isso não. Você é povo, povo de Deus. Seja diferente, para a glória dele, para o bem da humanidade. E Jesus te capacitará. E vai dar uma satisfação imensa de você viver como nova criatura, como povo de Deus. Porque o mundo precisa e nós podemos, em nome de Jesus. Amém.